Fala galera do sexto ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Professor Doritos aqui trazendo mais uma aula de educação física muito legal para você fazer aí na sua casa. Hoje vamos falar sobre um esporte muito legal, individual ou em equipe, um esporte que abrange vários outros esportes, que é o patins. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar do patins, que serve muito como lazer. Crianças, por exemplo, praticam muito para lazer, mas também é um esporte, modalidade com manobras no gelo ou inline e em outras modalidades, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá! Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre a história de como surgiu o patins, quem foram os primeiros participantes, praticantes, quem inventou essa modalidade fora do Brasil e depois no Brasil também. Existe uma história dizendo que o patins inline, patins de rua, ele surgiu na década de 80 através de dois irmãos nos Estados Unidos que eram praticantes do hóquei, que já tem o tipo de um patins, mas não é um patins, a gente vai falar sobre isso. Eles jogavam hóquei no gelo e decidiram levar aquele patins com o ferro embaixo, transformar ele para a rua, então colocar as rodas. Eles patentearam esse equipamento e ficaram milionários na década de 80 e fundaram uma empresa chamada Rollerblade. Antes da gente falar um pouquinho sobre a história do patins inline, do patins praticado nas ruas, da criação desses dois irmãos, a gente precisa falar um pouquinho do patins praticado no gelo, aquele patins que hoje é usado no esporte hóquei ou naquela modalidade de dança em patins e tudo mais. Esse patins ele surgiu há muito tempo atrás, muito antes até do século XIX, onde pessoas que moravam em lugares que congelavam os rios, elas precisavam atravessar esses rios e os rios estavam congelados. Então, através de ossos de animais, elas criaram um patins, um sapato, que dava para deslizar sobre o gelo. Então, daí surgiu o primeiro patins de gelo, que depois foi dar origem ao patins inline, patins de pista. Então, eles amarravam os ossos nos pés com cordas, sapatos, bengalas, e usavam para dar impulso a essas bengalas, poder atravessar os rios, ir para o outro lado para caçar e tudo mais. Com o passar do tempo, lá para o século XIX, mais ou menos, o patins no gelo começou a ser uma atividade recreativa, uma atividade de lazer, de diversão para o pessoal. Não era só mais para atravessar o rio. E então começaram a surgir também algumas obras artísticas, tá? Que retratam as pessoas patinando no gelo em espaços abertos. E no século XIX foram criadas as primeiras pistas artificiais de patinação no gelo com lâminas de aço, aí já não era mais com ossos. E aí o americano Jackson Haynes deu uma guinada ao esporte, ele começou a transformar isso em um esporte. Justamente por isso, o Haynes é considerado o criador da patinação artística moderna. E graças aos avanços ocorridos no século XX, como o design de patins no gelo, uma melhora para a melhora do atleta, a patinação artística se consolidou ainda mais como um esporte. Embora seja uma maneira de lazer e até um esporte muito mais antigo, foi só em 1920 que essa prática de patinação no gelo foi incorporada aos Jogos Olímpicos de Inverno e as categorias de competição eram feminina e masculina e em casal. Bom, conhecendo um pouco da história aí do patins do gelo, da patinação no gelo, patinação artística, do hóquei e tudo mais, essa criação, a gente vai falar um pouquinho agora da história do patins inline. O patins inline, ele surgiu nos anos 80, através de dois irmãos que jogavam hóquei no gelo e quiseram transformar esse esporte para um esporte de rua, para um esporte de praça, tá certo?
Então eles inventaram aí o roller e criaram uma empresa chamada Rollerblade. E através dessa empresa eles ficaram milionários com a venda de patins. Então eles conseguiram dar um impulso muito grande para o esporte na época. Já no Brasil, o Aggressive Inline, que a gente chama aí de roller inline ou patins inline, surgiu em 1993, tá certo? Os pioneiros de sucesso no esporte foram Fabiola da Silva e Fabiano Kenji, entre outros, mas esses dois no início eram os melhores, os que mais praticavam e que mais divulgavam esse esporte. Nessa época, começaram a ser realizadas muitas competições amistosas, em nível amador. A oficialização da patinação como modalidade esportiva no Brasil deu-se em 1999. Bom, quando esse esporte deu um boom, professor, quando ele começou a ser mais praticado, ele já era um esporte bem praticado fora do Brasil, em alguns lugares do mundo, mas mais precisamente nos Estados Unidos. Porém, nos outros lugares do mundo e até nos Estados Unidos ele não era muito praticado, ele ainda era um esporte muito novo. Através de um filme de longa duração, ele deu o seu primeiro passo acima e ele começou a ser mais praticado. Esse filme tem o nome de Dare to Err e é um filme feito para caras que estavam iniciando nesse esporte, pessoas que estavam começando. Ele foi feito com um orçamento muito baixo, uma produção praticamente caseira, de pessoas que praticavam e queriam desenvolver esse esporte, mas conseguiu passar uma ideia de que o esporte era muito legal e ele trabalhava muitas habilidades, manobras, graus de dificuldade muito elevado. Então, através desse filme, chamou a atenção de pessoas que gostavam de desafio e que queriam praticar um esporte desafiador, legal e diferente. E o filme fez com que o esporte desse um boom, alavancasse muito. No ano de 1996, teve o segundo boom aí, segundo grau de procura alto do patins inline. E essa grande procura ela se deu por conta de alguns campeonatos que começaram a surgir. O ASA, NIS, o Extreme Games começaram a chamar a atenção do pessoal pela TV. Então eles começaram a ser transmitidos em alguns canais de televisão e o pessoal começou a procurar mais esse esporte, tá? Começou a ter mais participantes. E uma observação legal de se fazer, apesar de ter sido um esporte criado nos Estados Unidos e com um número de participantes maior de americanos, é muito bom lembrar que os australianos são muito bons nesse esporte e são muito bons desde o começo. Eles conseguiram assimilar muito bem as manobras e conseguiram aí nos primeiros campeonatos mostrar que eram sim competidores muito bons e que tinham muita chance de elevar também o nível do esporte, tá certo? Como no Brasil a maior prática de esportes está localizada aí no futebol, até no voleibol, basquete, alguns atletas eles tentaram de alguma maneira criar algumas associações para alavancar esse esporte que é o patins inline. Depois de algum tempo aí praticando, alguns atletas do Rio de Janeiro criaram uma página chamada CPI Med, que até hoje é o principal canal de conteúdo para quem pratica esse esporte. Galera, vamos falar um pouquinho aí das modalidades do inline, do patins inline. Então, existem algumas modalidades, algumas diferenças entre eles e a gente vai falar sobre isso agora. Uma modalidade aí é o slalom inline. Então ele é um speed e freestyle, ele tem duas modalidades dentro dessa modalidade. Então ele consiste em correr entre os cones, certo? São os cones e o atleta vai percorrer por esses cones. No speed, vence quem terminar o percurso primeiro sem derrubar cones, em menos tempo e sem derrubar nenhum cone. E no freestyle, consiste em executar várias manobras no flat entre os cones. Uma outra modalidade é o high jump. Consiste em pôr high jump, que é salto em altura no patins. E ainda existe o best trick, que é a melhor manobra nesse salto em altura. Então, são duas modalidades também dentro de uma. Uma é quem salta mais longe, mais alto, e a outra é quem salta mais alto fazendo uma manobra. Uma modalidade muito praticada, talvez a mais praticada aí, junto com o parque, é o street. São os gaps, giros e grids dentro de obstáculos no cenário urbano. Então, escadas, rampas, contoneiras, corrimãos
é onde existem essas manobras, telhados, até telhados de casa. E os melhores dessa categoria são o Chris Haffey e o Brian Aragon. Uma vertente aí do Street é o Vert, são as mesmas manobras do Street, porém ele é executado em uma rampa em forma de U, certo? Então aquela rampa tipo skate, essas manobras são executadas nela. E a modalidade Park, que talvez seja a mais praticada aí. Essa modalidade é praticada em pistas especializadas que possuem os obstáculos com mini rampas, corrimãos, rampas de 45 graus, muros, canyon, jump e qualquer outro obstáculo que possam ser utilizados. Tudo isso dentro de um espaço reservado, normalmente em parque, privados ou públicos. E esses street parks têm seus obstáculos na maioria das vezes feitas em madeira tipo MDF, na camada superior street park indoor e madeira naval quando o street park fica a céu aberto. Também é comum encontrar muito street parks de concreto com a superfície de cimento queimado, o que torna mais liso e mais aderente para as rodinhas adequadas e manobras. Vamos falar aí de alguns brasileiros muito conhecidos aí no inline. O Rafael Almeida, que é de São Paulo, Daniel Alex, também de São Paulo, Daciel de Jesus, de Barueri, Felipe Zambardino, de Barueri, Calhau, de São Bernardo, o Dedé, de Embu das Artes, Reinaldo Campos, de Curitiba, Felipe, de São Paulo e Eric Taboão da Serra. A gente vê aí que os melhores patinadores brasileiros aí do inline, eles são, na maioria das vezes, de São Paulo. É onde esse esporte é mais praticado no Brasil. Junto com o Rio de Janeiro e Curitiba são os lugares mais praticados, mas São Paulo é o mais praticado. Normalmente os eventos são feitos em São Paulo, então por isso os melhores atletas aí, os mais conhecidos, são de São Paulo. Vamos falar aí um pouquinho de algumas manobras conhecidas no inline, tá certo? Uma manobra se chama Fish, através dos cones, né? Os cones colocados um na frente do outro com um pequeno espaço entre eles. O atleta tem que pegar uma pequena velocidade e com os dois pés juntos ele vai fazer o zigue-zague desses cones. Ele não pode abrir os pés, afastar um pé do outro. Uma outra manobra também muito legal aí que chama-se Snake. Ela já é um pouquinho diferente. Também vamos fazer um zigue-zague nos cones, porém agora a gente vai alternar as pernas. Então uma perna passa dentro, a outra passa fora. Uma perna passa dentro, uma outra passa fora. Dei uma pesquisadinha nessa manobra, ela é muito legal. Snake é o nome dela. Uma outra manobra muito legal e muito difícil é o Bake Cross. Também vamos fazer esse zigue-zague de uma perna com a outra, porém o atleta faz tudo isso de costas. Em vez de ele fazer de frente, ele faz essa atividade de costas, essa manobra de costas, que é muito difícil. E a junção dessas duas últimas que eu disse é a Mabrouk, onde o atleta faz o primeiro zigue-zague de frente, faz um giro e começa o zigue-zague de costas, faz o giro, zigue-zague de frente, um giro, zigue-zague de costas. Ele vai alternando, então ele faz um de frente e um de costas. E uma outra manobra muito legal é on foot, onde o atleta vai fazer esse zigue-zague, mas somente com um pé. Então com um pé só ele faz o zigue-zague e volta fazendo com o outro pé. Também uma manobra muito difícil de equilíbrio e muita resistência. Vamos falar aí, pessoal, um pouquinho sobre o que o patins inline pode trabalhar na nossa forma física, o que ele pode melhorar aí no nosso condicionamento físico, na melhora da nossa saúde. Bom, ele é um esporte que trabalha principalmente membros inferiores, quadril, pernas, e a musculatura é muito exigida, tá certo? Precisa toda hora estar fazendo força para pegar velocidade. Em algumas manobras você faz ela agachado, onde você força muito a musculatura da perna e também trabalha muito. Existem manobras de salto, que também trabalha o jump, o salto desse atleta e também a caída dele ao solo, quando ele chega ao solo, esse impacto, essa absorção desse impacto. É um esporte que aumenta muito a frequência cardíaca, se praticado ele todos os dias. Ele pode ser comparado aí a um ciclismo até, tá? Ele aumenta muito a frequência cardíaca, o que faz sim perder muitas calorias. Você pode ver que você não vai encontrar aí praticantes, principalmente profissionais ou amador num nível alto, obeso ou um pouco acima do peso. Não, eles são todos magros, até porque por se tratar de um esporte onde você joga todo o peso ali nos seus pés,
você não pode estar muito acima do peso ou você vai ter alguma lesão. Então, normalmente os atletas eles emagrecem, eles conseguem manter uma forma física muito boa. Tio Doritos, mas os praticantes não trabalham a parte superior, ela é bem pouco trabalhada. Braços quase nada, só em alguns movimentos que os braços acabam movimentando, mas nada demais. Porém, a parte abdominal ela também é bem trabalhada, tá? Em algumas manobras, em alguns determinados estilos do patins inline, o atleta acaba sim trabalhando muito o abdominal também. Então, ele é um esporte muito bom para perda de peso. Pode ver que tem muita gente aí fazendo ele para perder peso e ele é muito bom para isso. Inclusive, existem aulas para as pessoas perderem peso através do patins inline. Ele melhora muito o condicionamento físico. A pessoa que pratica ele todos os dias vai conseguir praticar uma corrida, vai conseguir praticar uma natação, vai conseguir praticar uma aula de ciclismo, por exemplo. Então ele é um esporte que aumenta esse condicionamento físico, que faz com que a pessoa consiga praticar esportes por mais tempo. Essa melhora do condicionamento físico faz com que a pessoa pratique, por exemplo, ela conseguia correr 5 minutos, começou a praticar o patins inline, teve uma melhora e através daí ela começou a correr 10, começou a correr 15. Essa melhora ela é gradual, claro, ela não vai ser repentina, não vai ser rápida, mas o esporte sim agrega muito e traz muita melhoria física no condicionamento físico. Além disso, é um esporte muito divertido, é um esporte que traz uma melhoria muito grande também para o aspecto psicológico, para o nosso cérebro. Então ele é um esporte muito divertido, onde não se tem muita competição, a competição é com você mesmo, principalmente nível iniciante. Não se tem punições como no futebol, que existem as faltas, agressões, não se tem isso. Então o nível de estresse dele é bem baixo, bem abaixo de futebol, bem abaixo de vôlei. Não se tem discussão se pegou na linha ou não. É você e você fazendo as manobras ou percorrendo um espaço. Então através disso ele é um esporte muito procurado também para aspecto psicológico. Ele é um esporte que para crianças e jovens é muito legal. O nível de amizade adquirida através do esporte é muito grande na maior parte dos praticantes. Então, para crianças e para jovens, adolescentes, ele também é muito indicado. Ele é um esporte onde as pessoas acabam melhorando o aspecto físico, psicológico, nível de amizades, grupo de amizades. Então é um esporte meio que completo aí nesse sentido. Ele só perde um pouco, claro, como eu disse, porque ele não é trabalhado membros superiores. Então ele acaba perdendo um pouco aí para alguns outros esportes, como a natação, por exemplo. Mas a natação você normalmente não se tem um círculo de amizades. Você vai lá e nada, não tem como ficar conversando. No patins já não, ele tem essa melhoria. Então acaba sendo que meio que um pelo outro, certo? O ideal, claro, é participar do maior número de esportes possível, que aí você vai conseguir adquirir melhora no condicionamento físico, psicológico, num grupo de amizades e entre outros motivos aí, certo? Vamos falar aí um pouquinho sobre o patins em si, o material aí usado pelos atletas. O patins inline deve ser escolhido com muito cuidado, tá? Pois ele deve ser cômodo, ele deve encaixar certinho no pé, a numeração dele é um pouco diferente de tênis, por exemplo, e ele deve responder com fluidez aos movimentos. Então ele não pode ser um patins muito rígido, muito duro, ele precisa ser um pouco maleável, porque toda hora o seu pé ele vai dar uma dobrada. Então é muito importante que esse patins, esse material, ele seja um pouco flexível. É muito importante também a gente falar aí dos materiais de segurança. Para a prática do patins inline, é muito importante capacete, é muito importante cotoveleira, luva e joelheira. Por quê? Porque você vai fazer manobras onde o seu corpo vai estar em contato com o chão. E o chão é de cimento na maioria das vezes. Então, precisa ser adquirido esses materiais também para não ter nenhum risco de lesão, machucados e tudo mais. Existem aí patins de plástico normal, um plástico duro, rígido, e existem patins hoje até de carbono, um material bem mais leve, muito mais resistente e que vai te dar muito conforto. Claro que os preços eles variam, dos mais simples, 300 a 400 reais,
até os mais caros, de 2.000, 3.000 e assim vai subindo. Para iniciantes, o patins de plástico ele é muito bom, muito usado. Só tomar cuidado para comprar com a rodinha certa para o tipo de terreno que você vai andar. Se você vai andar em um cimento queimado liso, é um tipo de rodinha. Se você vai andar num asfalto onde ele é mais áspero, é outro tipo de rodinha. Existem aí, pessoal, algumas cidades que são referência no mundo do patins. A França, por exemplo, tem Paris como uma das principais cidades. Lá surgiu o patinador francês Greg Mirazon. Ele é muito conhecido no mundo do patins e é um dos melhores patinadores. Na Espanha, Barcelona, a cidade de Barcelona é uma das cidades, é a cidade que mais tem participantes, praticantes do patins. E lá reside o inglês Danny Wydger. Ele é também um dos maiores patinadores mundiais. E a cidade de São Paulo é reconhecida como a cidade sul-americana com mais praticantes de patins e também, ela é a número 1 das Américas e é referência mundial quando se fala de patinação na rua e urbana. Então, apesar de ser um esporte que surgiu no Brasil muito depois de ser surgido nos Estados Unidos e na Europa, ele é muito mais praticado aqui do que muitas cidades, inclusive dos Estados Unidos e da Europa. Pessoal, essa foi a nossa aula referente ao patins inline. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula, lembrando, ela não é avaliativa, tá certo? Mas espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado algumas curiosidades aí sobre esse esporte muito legal, muito bacana, que se vocês tiverem oportunidade aí, se nunca praticaram, pratiquem, porque é muito gostoso. Eu pratiquei por muito tempo, hoje não pratico muito, mas é um esporte muito legal, tá certo? Um beijão a todos e até a nossa próxima aula.